Boa noite, meus queridos espectadores, irmãos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui venho, nesta noite, iniciar, amados, essa pregação das Escrituras, a qual lhe trará conhecimento de que o porquê tem aparecido tanto falso profeta no mundo. Jesus já deixou escrito que eles viriam, e se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Então, amados, para que você venha a ter conhecimento do reino de Deus, é necessário que receba discernimento nas Escrituras. Por isso, iniciamos aqui em João 5:39, aonde Jesus diz, olha só o que diz em João 5:39. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, queridos, exatamente o que está acontecendo. A Bíblia é feita de 2 livros, Velho e Novo Testamento, que unido se resume em 66 livros. Então, por que o Velho Testamento? O Velho Testamento pertence ao povo de Israel, porque foi a nação escolhida, a nação adquirida por Deus para levar a palavra de Deus. Porque na época do que o povo de Israel recebeu a lei de Moisés, seria necessário que houvesse sacrifício de animais para que o homem se achegasse a Deus. Então havia uma nação adquirida, que era exatamente a nação de Israel. Então nós, não sendo israelitas, éramos gentios. Então nós não tínhamos acesso à lei de Moisés. Até porque nos sábados, quando as sinagogas se reuniam, o povo de Israel ia para dentro do templo, lá recebeu o ensinamento, a lição de Moisés. Mas os gentios ficavam ao lado de fora, porque eles não podiam entrar e nem tinham acesso às Escrituras. Então, amado, por isso que hoje nós temos essa capacidade dada por Jesus, que derramou o sangue na cruz, para hoje nós termos essa capacidade de obedecê-lo, examinando as Escrituras, como ele mesmo mandou. Ele disse que se outros viessem nos seus próprios nomes, vos seguiria, e assim está acontecendo. Então, amado, vamos falar de Velho e Novo Testamento. Para que serve o Velho Testamento nas Escrituras? Não serve? Serve. Serve de exemplo. Exemplo porque o testemunho de 2 é verdadeiro. Mas só que o Velho Testamento é a velha aliança. Então vamos falar um pouco da velha aliança no capítulo 8 do livro de Hebreus. Vamos lá, me acompanhe no capítulo 8 do livro de Hebreus. Vamos junto comigo. Aqui está. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, fazes tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque, repreendendo-lhe, diz,
Eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então está aqui, amado, a nova aliança. A nova aliança que foi prometida e que foi formada e que está aqui, ela é colocada no seu, no meu coração, porque Cristo morreu na cruz, derramou o sangue para expiar o meu e o seu pecado. Então, não precisando mais de sacrifícios para que você sirva ao reino de Deus, mas sim de obediência à palavra, de fé no que está escrito, porque como está escrito no capítulo 11 de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário que você tenha fé, que eu tenha fé no que está escrito. A nova aliança é o Novo Testamento. O Velho Testamento foi quando o povo de Israel recebeu a lei de Moisés para assim pregoar a palavra de Deus pelo mundo. Mas a nós hoje é nos dado a nova aliança. Olha como isso está bem claro aqui nas Escrituras. Então eu era estranho. Antes da nova aliança, pela lei de Moisés, eu era estranho no mundo. Eu não tinha acesso à lei de Deus. Eu não tinha acesso ao reino de Deus. Eu não tinha acesso à palavra de Deus. Mas sim o povo de Deus que era circuncidado. O povo de Deus que recebeu a circuncisão. O povo de Deus que recebeu a promessa. O povo de Israel, mas para que eu recebesse a promessa, para que a promessa se fizesse em mim, como homem, como nação de Deus, é necessário que Cristo tivesse vindo como já veio e derramou o sangue. Agora eu não sou mais, gente, eu não estou mais excluído do reino de Deus. A parede foi derrubada. Vamos comprovar isso agora no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, que diz assim, a partir do 11: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios, na carne, e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavais sem Cristo, separado das comunidades de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor,
no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, querido, está aqui. Agora, por que hoje eu tenho acesso direto a Deus? Porque a parede da separação foi derrubada, isto é, Cristo desfez a inimizade na sua carne. Quando ele estava lá pendurado na cruz, quando ele disse está consumado, o véu do templo se rasgou. Então agora todos têm acesso diretamente a ele, sem precisar de intermediário, como antes havia. Porque se ele fosse sumo sacerdote e estivesse aqui, ele não era sumo sacerdote, por haver muitos. Então, querido, agora há um só sumo sacerdote, Jesus Cristo. Sim, esse é o sumo sacerdote. Esse sim é que merece a minha e a sua atenção. Então, amados, está escrito, está esclarecido, está claro aqui. Então, a parede da inimizade foi derrubada. Isso quer dizer, você não precisa estar dentro de 4 paredes, onde homens colocam nomes, para que você sirva o que eles estão dizendo, e ainda com isso, com coisas materiais. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, para que se está levando ofertas em dinheiro, para que se está levando oferta em patrimônios, para que se está pregando pagamento de dívida, para que se está pregando arranjar emprego, para que se está pregando todos os tipos de coisas as quais você pode adquirir com sua força, trabalhando, porque esse direito já lhe foi dado. Mas o reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida. O que Cristo veio fazer aqui foi o impossível. O possível é com você. Você tem médico para ser curado. Cristo cura, cura, liberta, liberta, segundo a sua fé, não necessitando que você leve algum tipo de sacrifício com qualquer tipo de matéria, ou seja rosa, ou seja fita, ou seja óleo, ou seja sal, ou seja o que for, ou seja lenço, seja o que for. No momento em que você pega algum objeto material e usa para que o reino de Deus, através daquilo, haja sobre sua vida, isso não é reino de Deus, é feitiçaria. Digo e afirmo dentro das escrituras que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Ah, mas estou tendo cura. A cura que você está tendo são os próprios demônios que está fazendo para que você continue crendo nos templos imundos quais os homens estão fundando e não Deus. A velha aliança está aqui, amado. A velha aliança está aqui, formada. A velha aliança está aqui, estabilizada, consumada. Cristo consumou a velha aliança. Então, amados, para de pegar suas finanças e está enriquecendo homens. Para de pegar suas finanças e está patrocinando programas. São ovelhas, são lobos vestidos de ovelha, os que Cristo diziam que vinham. Não precisa você ter medo desses homens, eles dizendo que o devorador vai te pegar se você não der dízimo. Dízimo foi para o povo de Israel que deu o dízimo para que a tribo de Levi, que não recebeu herança porque tinha que cuidar do templo, a eles foi dado 10% para as necessidades dele na carne, porque na velha aliança seria necessário que ficasse exclusivamente para o templo, porque os trabalhos eram muitos, e as coisas que tinham que ser dadas para o Senhor em sacrifício, seriam necessário que estivesse totalmente pura e cumprida, para que nenhum tio faltasse. Então, o povo as 12 tribos, 11 recebeu herança e uma não, para se dedicar ao templo. Então, a velha aliança, como está escrito no capítulo 9 do livro de Hebreus, como nós vamos ver agora, que diz assim: ora, também a primeira tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candelabro, e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Preste bem atenção, amado, que está escrito a palavra havia. Está escrito que o tabernáculo tinha, não está dizendo que tem. Não disse que hoje é para botar candelabro, mas sim
que tinha candelabro. Então está se falando da primeira aliança qual tinha, não da segunda aliança que tem. Amado, eu creio em Deus em espírito. É necessário que quando você se achegue a Deus, creia que Ele é galardoador, sem necessidade que você leve algo para um lugar para poder ser abençoado por Deus. O que você precisa levar para ser abençoado por Deus é o seu coração voltado totalmente para Ele. É disso que Ele precisa, de que você creia nele e que o seu interesse ali é de adorá-lo, é de louvá-lo, é de ter um coração puro, é de ter um coração que ame o próximo, é de ter uma face a qual receba algum tipo de agressão e ofereça outra. É que vê seu irmão necessitado, você possa ajudá-lo. É se você tiver 2 pães, dá um. Se tiver um, repartir no meio para o. É isso que se fala na Escritura. Então a velha aliança não tinha isso. A velha aliança era cada um por si. Era dente por dente, era olho por olho. Mas hoje é o amor, amado. Hoje é amor. Hoje precisamos amar. Se há alguma outra palavra, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está escrito no capítulo 8 do livro de Romanos. No capítulo 13 do livro de Romanos. Então, amados, olha só, veja comigo aqui. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o do candelabro, e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro, que consentia o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. Querido, que consistia, que tinha, não é que tem, é que tinha. Sim, e as arcas que hoje colocam nesses altares por aí, tem o que dentro? Amados, espera aí, não vamos crer em uma filosofia qual um homem disse que é assim, desse jeito, o reino de Deus. Mas vamos crer como Deus deixou escrito. Cristo disse que a verdade é a palavra dele. A palavra dele é a verdade. Está escrito em João 17, Pai, santifica isso na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É essa que é a verdade, é o que está escrito. Não é o que eu disser a você. Já pensou que eu sair agora desse quarto, colocar uma portinha ali e dizer, traga dinheiro para o reino de Deus para pagar a água e a luz? Quem mandou Cristo você botar água e luz para Cristo pagar? Ele que mandou? Não, porque a casa somos nós, a casa é aqui dentro. Ele chamou Pedro e disse assim, tu és Pedro, e nesta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Então a igreja de Cristo é essa, sem empecilho humano, porque dízimo, amado, foi para o povo de Israel e não para você que é gentil. Então, se eu garanto uma coisa, se a Bíblia não falasse de dízimo, eu queria ver tantos pastores criando portas para colocar templo dizendo que é a igreja de Deus, quando em Atos 17 está dizendo que Deus não habita em templo feito por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Então, amados, os falsos profetas estão aí, mas a Bíblia está aqui. Aqui está a Bíblia. Ela é consistida de 66 livros. O Velho Testamento cumprido e o Novo Testamento testificando de como eu devo servir a Deus. Então não se engane. Não creia em versículo único. Aí por aí que vem o engano. Então, amados, olha aí, Hebreus 9 está se falando de como era a velha aliança. Tá bom, amados? Então, vamos dar continuidade aqui. Vamos lá, versículo 6. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelo pecado, por ignorância do povo,
dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então está aí, amado. Se você conserva em pé o primeiro tabernáculo, por isso que está sendo enganado. O primeiro tabernáculo são exatamente os templos que o povo chama de igreja. Igreja, templo é uma coisa, igreja é outra. Antes de Cristo havia templo. Lembre que a igreja de Cristo foi formada no momento em que ele chama Pedro e diz: tu és Pedro, e nestas pedras. É a primeira vez que se fala a palavra igreja na Bíblia. É quando Cristo funda. Quem é o fundador da igreja? Cristo. Em que ano? Amados, é por isso que eu não creio em templo que foi fundado por tal pastor em tal data. É por isso que eu não creio em templo que foi fundado por tal pastor em tal ano. Amado, as escrituras estão aqui. Ela é que dura para sempre. Se ela não fosse a verdade, te garanto que o infeliz, o inimigo das nossas almas, já teriam levado ela daqui para que você não tivesse tendo a oportunidade de agora estar ouvindo o que você está ouvindo diante dela, das escrituras. Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada, é ela que está sendo lida aqui, para que todos nós venham a aprender como se é servir a Deus. Então, nós estamos falando da velha aliança. A velha aliança era que é uma alegoria para o tempo presente. Olha aí, é uma alegoria para o tempo presente. Olha só, amado, que tremendo. Vamos lá. Em que se oferece dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, imposta até o tempo da correção. Olha aí, é para isso que serviu a velha aliança. Ela foi imposta para até o tempo da correção. Então, querido, servia de comida e bebida, porque os animais que se matavam, o sangue era dado para o sacerdote levar no Santo dos Santos, mas o restante, a carne, era cozida. Seria tirado primeiro pelo sacerdote o do Senhor, que oferecia no altar, e depois o povo comia o restante. Lembra de Ofni e Finéias, que morreu pelo fato de ter comido antes de colocar do Senhor? Sim, era desse jeito. Então, amado, lembre que essa oração, o qual se consistia em comida e bebida, olha como está escrito no capítulo 9, o que me chama a atenção que no capítulo 9 de Hebreus, está sempre consistia, não está dizendo consiste, é consistia, não é consiste. É presente, não é passado. A palavra de Deus é presença aqui agora. O Velho Testamento passado, história cumprida, promessa, preparação da nova aliança. Consistia, não consiste. Então, a nova aliança é aqui, consiste hoje, depois que Cristo na cruz disse, está consumado. Então, venha comigo aqui, ó, versículo 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bem futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isso é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e as cinzas de uma novilha expedida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das vossas obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Obra mortas, querido, obra morta. Venha, a Bíblia está aqui. Não tenha medo, você não precisa estar embaixo desses homens que se consistem em pastores, querido. Há um único pastor, Cristo. E o meu nome, se for levado como pastor, ele some. O pastor é a palavra que sai da minha boca. É a palavra que sai da boca do homem de Deus. E não o meu nome que vai ser pastor Hélio.
Não existe isso. O pastor é Cristo. E o meu corpo, se é que o meu corpo é templo do Espírito Santo, porque é Cristo que diz isso, é Ele que vai me julgar e dizer se eu sou dele ou não. Mas eu sei uma coisa, a palavra dele está aqui, clara, para que eu nem você seja enganado por os falsos profetas que estão aí, amaldiçoando os outros, dizendo que está abençoando, tomando as fazendas, tomando tudo, obras mortas. Agora, amado, se você quiser a verdade, está aqui. Vamos continuar em outro estudo, falando sobre a velha aliança, que consistiu em oração. Agora nós estamos nos referindo ao Deus vivo, a Cristo crucificado, aquele que disse, está consumado, e o véu do templo se rasgou. E aqui fica, amado, essa pregação primeira do canal A Verdade. Eu, Hélio Soares Lima, estou aqui para que, assim como foi me dada a conhecer a verdade, a você seja dada também. E pense e creia, a minha boca não vai se calar, ainda que isso custe a minha vida, porque eu tenho amor a Deus e não a minha vida, porque Cristo disse que quem perder a sua vida por amor dele achará, e a minha vida está entregue a Ele, para que eu fale a verdade, doa a quem doer. No próximo programa, nós nos vemos com a continuidade desse estudo. Que Deus seja louvado. Amém.